iniciar a gravação, certo? Bem, pessoal, então eu acho que estamos conseguindo gravar agora numa boa. Tá gravando, tá saindo no desktop áudio, certo? Eu acho que vocês estão me escutando, certo? E eu acho que podemos começar a aula, né? É Qualquer isso aí. coisa que vocês falarem aí, eu vou lá no Google Meet e converso com vocês, ok? Tudo bem? Sim, sim, tudo bem. E novamente, qualquer coisa, caiu o áudio, caiu conexão, também eu vou estar aqui com o Slack ativado, certo? Para vocês falarem o que vocês quiserem, né? Surge aqui a notificação. Estamos aqui com a apresentação, né? Ok? Nós vamos começar a aula de compiladores do dia 20. Que dia é hoje? Hoje é a 23, né? Eu acabei botando a data errada. Hoje é a 23. Ok? Mas o importante é o que vai ficar no vídeo quando eu for subir lá no YouTube, ok? Bem, pessoal, dando continuidade ao que a gente tinha falado na aula passada e também sobre tudo que ocorreu aí nesses dias, né? De fato, foram suspensas de fato as aulas. Então as aulas oficiais vão ser repostas, inclusive com todo tipo de atividade, tudo aquilo vai valer, vai ser reposto de alguma forma. Mas eu decidi continuar porque muita gente afirmou lá no formulário que iria continuar seguindo mesmo, não valendo como chamada ou não valendo presença. Então vamos continuar, ok? Certo? As atividades eu até parei, não soltei semana passada, mas vou voltar a liberá-las, ok? Novamente, não está valendo ponto. Marcos Vinícius vai poder entrar agora, né? Não estão valendo ponto, ok? Mas fica aí, fica liberado. Se você quiser ter um esquema de estudo, sempre saiba que essas atividades, elas geralmente eu dou o prazo de uma semana, né? Lembrando também que, como é que eu posso dizer? Não é para você, ninguém de maneira alguma sair do isolamento para acompanhar isso. Estou gravando, né? Vou colocar online, tudo bem? As atividades. Ah, professor, não vou saber quais são as atividades. Novamente, minhas atividades são todas exercícios do livro, né? E o livro aí está disponível por meios, tinha na biblioteca. Você olha aí, procura, tem como pegar os capítulos do livro que a gente está estudando. Então, se você já estiver no isolamento com o livro, você só precisa ficar lendo o livro e resolver o exercício para não ficar parado. Ok? Da mesma forma, se você vai entrar agora, só agora, adiou até agora de maneira errada, né? O isolamento já era para estar valendo. Mas enfim, se ocorrer alguma coisa desse tipo, você pode pegar o livro, está disponível aí, e dar o fora no isolamento e realmente fazer valer o isolamento, né? Ok? Mas vamos aqui para o assunto, né? Que nós começamos a aula passada a questão da análise sintática descendente, ok? Tá um pouquinho de lag, mas quando eu começo a usar, ela esquenta. Pronto, tá aí. Ó. O que a gente viu até agora foi a análise sintática descendente recursiva, ok? Vou passando aqui de pouco em pouco. A lousa ficou com lag, mas tá aí, tá aparecendo, né? O importante é isso aí. Nós começamos a ver isso aí, o que é a análise descendente, né? Que ela vai analisar a cadeia de marcas, tal, que o analisador ele pode ser construído com retrocesso ou preditivo. O retrocesso a gente viu que não é prático, não é viável. O preditivo é o que nós vamos construir. E nesse capítulo específico, nós estamos vendo o preditivo na categoria descendente recursivo e vamos ver o preditivo LL1, ok? Adiante, né? Nós vimos como criar uma metodologia, tem uma metodologia básica para criar o descendente recursivo, ok? Que é o primeiro tipo que a gente viu. Nós estamos vendo o descendente recursivo, depois o LL1, ok? Então a gente viu que
A metodologia básica é definir um procedimento para cada não terminal, ok? Esse procedimento ele vai consumir as marcas e chamar os outros procedimentos, né? A gente deu um exemplo aqui, ainda está com todos os riscos aí, né? Toda a marcação. Você que está com o microfone ativado, desative, né? Porque está Perdão. capturando aqui, viu? Quando tu quiser perguntar, tu ativa, ok? Porque senão você pode até dar uma coisa, uma opinião pessoal, né? Ó, pessoal, Uhum. Desculpa, mostra que eu tô prestando atenção, né? é, ok? Mas novamente, tá livre. Tem até uns atalhos aí se vocês quiserem aprender para liberar e tal, mas enfim, nós mostramos aí para o procedimento fator, né? Que na verdade, se você for lembrar, acaba meio que sendo um pouco uma extensão daquilo que a gente viu até dos algoritmos para tratar os autômatos, né? Você vai ter o procedimento e você vai ter um case dentro fazendo o tratamento das marcas, né? E tem de especial um, como é que a gente diz, um procedimento também já definido que vai ser o casamento, né? Esse casamento aí, ele vai receber como parâmetro uma marca. Se a marca que está na entrada for o que ele recebeu como parâmetro, casa e avança, né? Caso não seja, dá uma mensagem de erro, certo? Tivemos aí por fator, ok? Em seguida, nós fomos prosseguindo. Tá aí o procedimento de casamento que ele faz, né? Nós não vamos tratar erro ainda, isso é uma coisa adiante. Aí nós fomos fazendo, né, para cada um desses exemplos básicos que a gente já viu, né? Ó, a gente já viu o declaração, né? Certo? Para facilitar, aí aqui na declaração ele deixa claro que o melhor é transformar as gramáticas que são definidas usando BNF, né? Transformar na notação BNF, certo? Aí tem umas regrinhas aí que o BNF trata melhor prefixo, você pode botar entre parênteses, ou entre parênteses entre chave para indicar repetição, coisa desse tipo que facilita você ver como transformar isso diretamente no código do procedimento, ok? Mais exemplos aí de como usar a BNF, a gente foi vendo isso aí. Fomos vendo para toda aquela gramática das expressões como usar a BNF, né? Ok? Fomos vendo por... Tá aí o termo, né? Tá aqui o EXP, né? E depois, só lembrando que o EXP aí é que se torna um pouco mais complicado, mas depois disso, quando você tem um EXP, você consegue transformar diretamente no código em C. Eu acredito que eu não cheguei a mostrar esse código executando, mas fui mostrando como é que diz o funcionamento. É um código, é uma tradução em C muito direto daquele pseudocódigo, né? Não tem muito mistério. Ok? Indo adiante, mostrando que a main ela vai ler até nova linha, certo? O EXP, vimos o EXP, vimos mais adiante, deixa eu ver aqui se ele atualiza o termo, o fator, a lousa está um pouquinho de lag, não sei porquê, mas está aí o fator. Aqui eu fiz até um exemplo, gente, mostrando a questão de como a invocação recursiva vai ocorrendo, né? Aí você começa um EXP, EXP chama termo, termo chama fator. Ao fator casa, porque no caso era uma expressão que eu estava usando, que era o 34 menos 3, eu acho, né? Então, lá no fator é que ele ia casar
abre parênteses. Só que depois que ele abre um parênteses na regra do fator, tem o quê? Tem um EXP. O EXP chamaria termo. Então tudo aí você teria recursões, uma cadeia recursiva tratando a sentença, né? As árvores, né? A gente mostrou que ali, daquela metodologia recursiva, a gente já consegue dizer se uma cadeia faz parte ou não de uma gramática. Mas a gente quer construir a árvore, né? Como é que a gente faz isso? Aí depende, você vai ter que, no lugar de simplesmente casar os termos e avançar a entrada, você vai ter que botar operações para ir construindo os nós da árvore, né? Ok? Nisso daí, a gente mostra que para uma árvore 33 mais 4 mais 5, a gente quer que no final a árvore sintática tenha esse formato aí, né? Simplesmente mostrando a operação e a associatividade, né? Aí você tem um pseudocódigo aqui. Deixa eu ver se ele avança. Ele está com um pequeno delay, mas pronto. Tá aí o pseudocódigo, né? É a mesma coisa. Você vê que as estruturas, né, de você ter um case, né, ó. Você tem o case, você tem os casamentos, né, ó. Tudo isso aí tem do mesmo jeito, ok? A questão, o que é que vai ter novo, né? Ele vai ter uma operação de criar os nós, né? E ao criar os nós, ele indica para os filhos esquerdo e filho direito do nó criado justamente chamadas recursivas a termo, né? E temp foi aquela primeira chamada que ele fez lá do termo, né? Ó. Ok? Então, com isso daí, eu consigo construir a árvore de análise, a árvore sintática, usando um procedimento descendente recursivo. Certo? Lembrando que o que as outras fases do compilador querem é isso, né? Eles querem a árvore, né? Ok? Aí mostrei para cada um tal. Aí as limitações. Certo? Nem sempre é fácil converter, né, de eBNF para BNF. Ok? A regra, a deriva alfa ou beta, se alfa e beta iniciarem com os mesmos não terminais, fica difícil decidir, né? Lá dentro do código, lembre que no código, sempre ele vai vendo os não terminais, né, ó, para tomar a decisão. Se chega uma regra em que alfa e beta começam com os mesmos não terminais, ok? Aí vai ficar difícil fazer aquele case, né? Porque ele teria que fazer um case alfa ou case beta, né? Só que qual o caminho que ele vai fazer, né? Porque se ambos começam com a mesma coisa, fica difícil decidir, né? Nós vamos aqui mais para frente para resolver isso de maneira definitiva. Nós temos que ver os conjuntos primeiros e os conjuntos sequências. Em que o conjunto primeiro são os conjuntos de marcas que podem iniciar legalmente, né? Cada cadeia de caracteres. E os conjuntos de sequências são quais marcas podem suceder legalmente. A gente vai ver isso mais para frente, mas por enquanto a gente supõe que magicamente eles existem e que aí eu acho que eu estou me baseando, gente, pelo o que eu risquei. Até onde eu risquei foi onde eu ministrei, né? Análise descendente recursiva. Cria-se os procedimentos recursivos. Análise sintática LL1. Nós vamos evitar recursão usando uma pilha. Certo? Aí qual foi o exemplo que eu mostrei? Dado uma cadeia de abre e fecha parênteses nessa gramática aí, o que é que essa gramática vai fazer, gente? Eu acho que fica óbvio que vai ser uma gramática que vai
como é que diz? Todos os pares, todas as sequências, né, de parênteses fechando, um abrindo, outro fechando, né? Tudo bem casado direitinho. Por que que isso é interessante? Lembra que era algo que a gente não conseguia representar como expressão regular. Porque a gente não tinha como contar, né? Ok? Então, a gente podia fazer esse casamento aí usando um simples procedimento de descendente recursivo para o próprio S, em que S ia casar parênteses, chamar o S de novo. Quando esse S retornasse, ele fechava o parênteses, ia ficando se chamando recursivo até que em um momento o S retornasse vazio. Aí todas as recursões iam voltando, né? Ok? Dá para fazer como descendente recursivo. Mas nós queremos usar aqui uma linguagem fácil como exemplo. Ok? Essa linguagem fácil mostra o procedimento geral de como é que é feito a análise sintática LL1. Certo? Eu vou apagar aqui, só esse, onde eu risquei aqui no meio, né? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Olha, nós representamos a análise sintática LL1 da seguinte forma. Você está vendo uma tabela aí, certo? E essa tabela, ela tem quantas colunas? Ó? Coluna 1, 2, 3 e 4. São 4 colunas, certo? Repetindo aqui. Aqui dentro eu vou estar codificado nessa tabela, gente, uma derivação. Ok? Uma derivação. Só vendo aqui se alguém mais tinha pedido para entrar. Perfeito. Essa derivação, essa primeira coluna aqui, ela tem efeitos simplesmente organizacionais, né? Para ir descrevendo o passo da derivação. Tudo bem? Já essa segunda coluna descreve a pilha. É a pilha que eu estou usando. Só que a pilha, eu poderia tentar descrever ela assim, ó. Né? Tipo assim, não está aparecendo agora, mas eu estou escrevendo aqui do lado. Seria a pilha, você pensa ela assim, né? Como se ela fosse na vertical. Mas a gente sabe que para representar isso em código e tudo textualmente fica feio, né? Então a gente meio que deitou a pilha. Então a pilha está na horizontal, em que você que entende que a posição mais à direita é o topo da pilha, e para a esquerda tem o resto do conteúdo, né? Então aqui, por exemplo, no segundo passo, o que é que está no topo da pilha? Abre parênteses. Tá vendo? No segundo passo ali, certo? Isso é a pilha, né? A entrada está justamente do outro lado. A entrada vai ser a sentença que eu estou analisando para ver se corresponde à linguagem, né? E a entrada ela está organizada aí da esquerda para a direita, né? Ok? Então aqui minha entrada seria abre e fecha parênteses. E por último eu tenho a ação, que é a ação da derivação que eu estou fazendo. Tudo bem? Professor, o que é esse cifrão dólar? O que é esse cifrão dólar aí? Esse cifrão dólar é somente um símbolo especial que representa a base da pilha, no caso da coluna 2, e no caso da coluna da entrada representa o fim da entrada. Tudo bem? Qual é um cenário em que ocorreu uma derivação correta? Quando chegar no final, em que você vai ter tanto a pilha vazia quanto a entrada vazia. Aí você vai ter uma derivação incorreta. Professor, esvaziar a pilha, mas ainda tem entrada. Falso. A sentença não faz parte da gramática. Professor, a entrada não tem mais nada, esvaziar a pilha. Ou ainda tem cor na pilha. Se não der para eliminar a pilha com transições para epsilon, então também deu problema. Ok? E aqui vai ter o último, como é último não, a última coluna, que é talvez a mais importante, que é a coluna da ação, certo?
essa ação vai me dar duas opções. Quais são as opções? Ou eu faço uma geração, né? Uma expansão, certo? Um passo da derivação, ou eu faço um casamento. A mais simples, a ação mais simples é casamento. O que é que a casamento faz? Simples. Inspeciona o topo da pilha e o topo da entrada. Se for igual, consumo o topo da pilha e consumo o topo da entrada. Veja aí do passo 2 para o passo 3, olha o que o casamento fez. Simplesmente, tanto no topo da pilha quanto no topo da entrada, estava, abre parênteses. Consumir, deixei lá embaixo, né? O que é que a ação de geração faz? Certo? A geração vai pegar, escolher uma das regras da gramática e vai expandir. Como vai expandir, professor? Aí é o seguinte. Primeiro detalhe. Tem que estar no topo da pilha justamente o símbolo que eu vou expandir. Então, no topo da pilha, olha aí no passo 1. O que é que tem no topo da pilha? O S, né? Então, vou expandir S, vira, abre parênteses, S, fecha parênteses, S. O que é expandir? Eu vou retirar do topo da pilha o S, que era o equivalente a o lado esquerdo da regra que eu estou expandindo. Retirei e coloco o lado direito. Eu coloco o lado direito igualmente? Não. Eu vou botando invertido. Veja que o S veio para cá. O fecha parênteses veio para logo em seguida dele. Certo? E assim eu fui construindo, invertindo. Certo? Então, o que é que acabou ficando no topo da pilha? O início do lado direito da expansão. Tá vendo aí? Da geração. Aí como é que eu faço? Agora, professor, como é que eu escolho se eu faço a geração ou o casamento? Aceitar, você já viu quando aceita, quando tá tudo, chegou no cifrão, né? Mas como é que eu faço? Aí você vai ter uma tabela que sempre que você avaliar o topo da pilha e a entrada, você vai poder tomar essa decisão. Óbvio que quando o topo da pilha tá um terminal, você só pode fazer uma coisa, tentar casar ele. Se for diferente, deu erro. Mas se no topo da pilha tiver um não terminal, aí você vai pegar, olha, para esse não terminal e para esse elemento que está na entrada, o que é que eu faço? Que é o que eu estou mostrando aqui do lado direito, né, gente? Até já tinha riscado isso aí, ó. A tabela eu estou chamando de M. Esse M recebendo não terminal S e o terminal abre parênteses, qual é a ação? Expandir S para abre parênteses, S, fecha parênteses, S. Entendido? Agora, a questão é o seguinte, eu tenho o formato geral. Se eu já tiver a tabela pronta, eu já consigo executar meu algoritmo. Sem nenhuma ambiguidade. Ok? Mas e aí, professor, como é que constrói essa tabela? Nós vamos chegar lá. Certo? Ok? Então, mas basicamente, um analisador sintático descendente, não recursivo, LL1, né? Substitui um não terminal no topo da pilha por uma de suas escolhas em regras gramaticais. Que são BNF mesmo. Não precisa transformar para BNF, não. Certo? Pode transformar? Eu acho que até pode, mas nesse caso aqui a gente imagina como BNF mesmo. Eu não sei como é que funcionaria para BNF. Bem, quais são as ações? Gera, expande, né? Você tem esse nome porque você está gerando novas coisas, né? Então você vai substituir um não terminal A no topo da pilha por uma cadeia alfa com base na escolha A deriva alfa. Lembra lá quem escolheu, no caso do exemplo que a gente estava fazendo, era S
deriva, abre parênteses, etc, fecha parênteses, etc. Essa foi a geração que a gente fez, certo? Além do gera, o que é que nós vamos ter, certo? Nós vamos ter também o casamento. Casar uma marca no topo da pilha com a marca na entrada. Você retira tanto o topo da pilha quanto da entrada, certo? As inserções na pilha equivalem aos passos de uma derivação. Quando eu optando na pilha, é como se eu estivesse derivando. No lugar das ações, somente gera e casamento, nós também poderíamos ter outras ações. Que outras ações? Uma ação que faz a construção da árvore sintática. Ok? Que é um dos objetivos que a gente procura ter, né? Vamos adiante. Olha só. A tabela e o algoritmo. A gente já meio que viu o funcionamento do algoritmo, gente. Certo? Com o não terminal A no topo da pilha, precisamos escolher qual regra de A para colocar na pilha com base na marca corrente da entrada. Certo? No nosso caso era simples. Por quê? Porque o S ou virava S, ou virava parênteses S, fecha parênteses, etc, ou virava epsilon. Então minha decisão era muito simples. Porque se eu estou vendo uma parênteses, eu sempre vou para a geração levando a regra que tem o parênteses no começo, não a regra que tem no epsilon, né? Eu tenho que consumir, eu tenho que casar aquele parênteses, ok? Se a marca na pilha for igual à marca na entrada, temos o casamento. Se chegar a algum momento for diferente, sendo que são ambos marcas, né? Aí eu vou ter um erro, certo? Aí não tem ponto correr, erro, deu falha, né? A gente vai ver mais na frente no capítulo como é que trataria esse erro, ok? Vamos listar as escolhas possíveis em uma tabela chamada M não terminal, terminal. Tudo bem? N são os não terminais e T são os terminais, mais o símbolo cifrão, né? Porque pode ter uma situação em que eu cheguei, vamos ver aqui, olha aqui nessa situação, né? Eu vou ter que ter uma ação em que eu tinha um não terminal S no passo 5 e não tinha mais nenhuma entrada, né? Eu não podia escolher a primeira regra. S deriva, abre parênteses, S, essa primeira regra aí. Eu não poderia. Por quê? Porque não tinha mais entrada. Se eu fosse gerar essa regra, eu ia colocar um parênteses e não ia ter entrada para casar, para tirar o parênteses. Né? Então eu tenho que ir para a regra, para a segunda regra, que é a regra que transforma o S em epsilon. Né? Vamos lá adiante. Pronto. A regra da construção da tabela. Certo? Calma que ainda essas regras elas não são completas. Mas só pelo que a gente está falando, você já consegue ter um feeling do que é essa regra. Ok? Olha só a regra. Se A deriva alfa for uma escolha de produção, certo? Então A deriva alfa. Esse alfa pode ser qualquer coisa. Certo? Poderia ser lá no nosso exemplo, o S derivando isso aí, né? Ok? Então é uma regra. E há uma derivação do que foi gerado, o alfa, certo? Através de vários passos eu chego numa algo que é um Azinho beta, em que A tem que ser um terminal, tem que ser uma marca, certo? Acrescente A levando a alfa, a célula na tabela M, Azão, Azinho, A maiúsculo, A maiúsculo. Ou seja, em outras palavras, falando coloquialmente, o que eu estou dizendo é o seguinte: se de A, de alguma forma de A maiúsculo, eu vou gerar alguma coisa que vai começar com Azinho, certo? Eu vou colocar na tabela Azão, Azinho, para ir para a regra que vai gerar o A minúsculo. Por que isso? Porque caso tenha A na entrada, eu quero que gere o Azinho para poder casar e poder eliminar tanto da pilha quanto da entrada.
Lembre-se que esse processo todo é uma luta constante para zerar tanto a pilha quanto a entrada. Certo? O segundo caso, da mesma forma, A maiúsculo leva a alfa. E tem uma derivação em que alfa pode sumir. O que seria alfa sumir? Alfa virar epsilon. Né? Virando epsilon, alfa pode ser eliminado da pilha sem consumir a entrada. Certo? Então, se do azão maiúsculo eu posso chegar a um alfa e alfa pode sumir. Certo? E existe na gramática. Aí isso aqui é um pouco mais esotérico para você entender. Existe na gramática uma situação em que eu chego, que eu partindo do símbolo inicial, esse S aí não é o S da gramática, quem está vendo dos parênteses, não. É o símbolo inicial. Partindo do símbolo inicial, eu consigo chegar numa situação em que é um beta, azão, A minúsculo gama. O que é que significa isso? Olha, o azão, o A maiúsculo, pode sumir. Porque ele vira um alfa que vira epsilon. Tudo bem? Se o azão pode sumir, mas eu sei que ele sumindo, por causa da gramática, ele pode vir seguido de um Azinho minúsculo, certo? Então eu vou botar na tabela que toda vez que tiver um A na entrada, certo? E um azão no topo da pilha, eu vou poder eliminar esse azão e levar uma coisa que deixa um A no topo da pilha, para eu poder casar com o A da entrada. Então esse é o sentimento de cada uma dessas regras aí. Ok? A primeira você vê que é pelo que vai surgir no começo. Então daqui a pouco a gente vai ver os conjuntos primeiros. Você vai entender porque é essa primeira regra. E a segunda é o que pode vir em seguida, uma vez que o símbolo no topo da pilha pode ser eliminado. Tudo bem? Motivação. Olha a motivação. Dado uma marca A na entrada, queremos selecionar uma regra azão levando a alfa, se a alfa puder produzir A para o casamento. Ok? Se a azão derivar a cadeia vazia, através de azão levando a alfa, e se A for uma marca que pode suceder legalmente a azão em uma derivação, então selecionamos a azão levando a alfa para nos livrarmos do A. Então, a grosso modo, tudo que eu quero fazer é colocar no topo da pilha algo que está no topo da entrada. E se eu tenho um não terminal no topo da pilha, ou esse cara vai derivar algo que casa com a entrada, ou esse cara pode sumir e vir seguido de algo que casa na entrada. Pronto. Esse é o sentimento do LL1. Ok? Enfatizando que é LL1 porque é left 1. Ele gera uma derivação mais à esquerda, lendo a entrada da esquerda para a direita em um símbolo por vez. Ok? Aí olha só. Vamos adiante aí, olha aí. Nós estamos começando com um exemplo mais simples que aquela gramática mais bobinha, né? Mas olha só. Pela regra 1, toda vez que eu tiver S no topo da pilha e eu tiver abre parênteses na entrada, qual a regra que eu escolho para S gerar abre parênteses e eu poder casar com a entrada? Eu escolho a primeira regra. Por isso, Mzão S abre parênteses nos leva para uma ação de geração da regra S deriva abre parênteses S, fecha parênteses S. É isso aí, ok? Pela regra 2, considerando que S deriva abre parênteses S, fecha parênteses S, chamando alfa de epsilon e beta de abre parênteses e dizendo que o azão é o próprio S, o Azinho é o fecha parênteses e o gama é S, cifrão dólar, podemos incluir S deriva vazio
em MSzão, fecha parênteses. O que é que eu estou dizendo aí? Eu estou dizendo o seguinte, se na entrada tem fecha parênteses, o que é que eu quero fazer com S que está no topo da pilha? A melhor chance que eu tenho é fazer eles aparecer. Porque tem chance, pela primeira regra dela, de aparecer um fecha parênteses. Entendeu? Então é sempre aquele negócio, uma busca incessante de consumir a entrada casando com a pilha e chegar no final que ambas estão vazias. Certo? Então, para o caso muito simples dessa gramática, a tabela ficaria essa tabela aí que está embaixo. Ela é indexada pelo único não terminal, que é S, e para cada terminal ela tem uma opção. Sendo que os terminais incluem o cifrão dólar. Certo? Eu garanto que, seguindo essas coisas aqui, aplicando aquele algoritmo, eu consigo chegar para aceitar todas as cadeias em que os parênteses são fechados. Ok? Mas, professor, esse exemplo aí ele é um exemplo. Mas olha só, mesmo nesse exemplo simples, será que eu não consigo, uma vez imaginando que já tem a tabela fixa, certo? Existe uma tabela fixa. Uma tabela fixa não, desculpe. Existe uma tabela para cada gramática. O algoritmo precisa mudar? Não. Lembrando até naquela analogia para aquele caso do tratamento do autômato, né? Se você pode ter um pseudocódigo que é fixo, esse pseudocódigo não muda, a única coisa que você muda é a tabela, se você conseguir construir a tabela. Então, uma gramática é uma gramática LL1, se a tabela de análise sintática LL1 associada tiver no máximo uma produção em cada célula. Ó, no exemplo que a gente mostrou, se tiver para o mesmo valor, para o mesmo N e o mesmo T, levar aqui, né? Está dividido aqui, ó. Uma situação em que existem duas entradas na tabela, eu vou ter uma ambiguidade. Certo? Eu vou ter uma ambiguidade e isso não vai me permitir prosseguir na derivação. Então a gramática não é LL1. Certo? Voltando para o algoritmo. Olha só. Esse algoritmo, ele vai consultando a tabela e vai executando a derivação. Ok? Ele assume que o cifrão dólar marca o fim da pilha da entrada. Ok? Então, qual é a primeira coisa que ele coloca? A entrada começa lá preenchida. Né? A entrada vai ter lá, digamos, algo do tipo para aquela gramática. Começou assim. A pilha começa vazia. Tudo bem? Não tem nada na pilha. Certo? Mas o que é que ele tem que colocar na pilha? Eu disse para vocês que toda gramática, pelo menos por nível de descrição de linguagem de programação, ela tem que ter um símbolo inicial. Na nossa gramática, o símbolo inicial ali é o próprio S, né? Não tem outro símbolo, só tem um, então ele é o símbolo inicial. Então, para começar o algoritmo, ele colocaria no topo da pilha o S e na entrada estaria lá a entrada pronta para ser consumida, para ser trabalhada, certo? Enquanto o topo da pilha não for cifrão dólar e a próxima marca for diferente cifrão dólar, o que é que significa dizer isso? Ainda tem entrada para ser consumido e a pilha não está vazia, certo? Então não cheguei naquele estado de aceitação. Aí o que é que eu faço? Aí vou ver a situação. Se o topo da filha for um terminal e a marca também for esse mesmo terminal, aqui dito A, o que é que eu faço? Casamento. Eu vou retirar da pilha e vou avançar a entrada. Esse é o cenário legal, porque a entrada está diminuindo. Certo?
Eu quero que isso ocorra. Para que no final fique só os cifrões, né? Agora não. Certo? O topo da pilha é um não terminal. Rapaz, se for um não terminal, eu tenho que expandir esse não terminal para ir gerando terminal para poder, como é que diz? Ir casando, né? E consumir na entrada. Mas eu vou fazer isso de uma maneira aleatória? Não. Nós vamos usar a tabela. Aí como é que a gente usa a tabela? Ó, se o topo da pilha vai ser um não terminal A, que pode ser qualquer coisa, né? E a próxima marca é Azinho. Certo? Pega esses dois valores, coloquei na tabela. A entrada na tabela para M, Azão, Azinho, vai ter uma produção qualquer. Essa produção é X1. Aí esse X, gente, você imagina como se fosse um índicezinho, né? Desse estilo aí. Ok? Eu não consegui fazer aí no LaTeX por alguma razão. É até fácil fazer isso, mas não sei porque eu não consegui. Bem, então é X1, aí seria como se fosse X1, X2, Xn, né? Aí X1, X2, pode ser qualquer coisa, pode ser terminal ou não. Mas o importante é que eu vou retirar, aqui está faltando, o azão da pilha, certo? E vou colocar de N até 1, Xi na pilha. Eu coloco o inverso, né? Então na pilha iria ficar primeiro Xn, Xn menos 1, pontinho, 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 até X2, X1. Na esperança o quê? Que X1 seja quem? Azinho. Para poder casar. Certo? Coloquei. Se o topo da... aí se deu certo, ótimo. Se não, deu erro, né? Se o topo da pilha for igual a vazio e a marca da entrada também for igual a vazio, não, a cifrão, né? Aceito. Caso contrário, erro. Então isso é um algoritmo que descreve minha execução. Onde é que está a mágica do algoritmo? Essa tabela aí que eu mostrei indícios de como construir. Eu não mostrei como construir de maneira algorítmica ainda, viu? Nós vamos chegar lá. Tudo bem? Então, esse é o algoritmo, né? Olha outro exemplo. Certo? Declaração, if declaração, outra. Esse outro vão ser outras coisas, mas nós vamos tratar outra, gente, como se outra fosse o quê? Um terminal. Tudo bem? If declaração vira if expressão declaração else part, else part else declaração, expressão, beleza. Como é que ficaria a tabela? Certo? E como seria a execução de if 0, if 1? Né? Eu vou mostrar a tabela toda, mas só para a gente pensando aqui. Ele já mostra aqui, mas não vamos ver agora não. Vamos pensar, como é que seria o formato dessa tabela? Eu pergunto a vocês, quem é que é terminal? Certo? Vamos fazer assim. Daqui a pouco atualiza aí. Eu quero ver quem é que é terminal. Outro é terminal? Outro é terminal. Eu já ia dizer. Outro é terminal, né? Sim. Quem é que seria outra, né? Seria if é terminal, certo? Vamos adiante. Abre parênteses é terminal. Adiante. Fecha parênteses é terminal, certo? Eu tô falando aqui, ele vai atualizar daqui a pouco, viu? É outra coisa que eu tenho que ver para as próximas aulas. Tá lento isso aí, a atualização, né? O else, o 0 e o 1, certo? E toda tem que ter uma coisa aqui. Tem que ter o quê? O cifrão dólar. Isso é para
toda gramática. Certo? Toda gramática. Aí, isso são as colunas. Quem são as linhas? Vai ser o declaração, if declaração, o else part. Else part e o né, Expressão. expressão. Ok? Esse vai ser o formato da tabela. Certo? Se eu tenho na entrada o não terminal, se eu tenho algo desse tipo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Vai ter D. Demora um lag, pessoal, mas atualiza aí. Pronto. Tá desse jeito aí. A entrada tem outra e a pilha tem um D. Eu tenho essas duas regras. D deriva I ou D deriva outra. Qual a regra que eu escolho? Eu vou escolher a regra que vai me fazer surgir um outra na pilha para ter um outra na entrada e eu poder fazer o casamento e chegar na aceitação. Entendido? Então é esse raciocínio que você vai fazendo. Ok? Qual é que pode ser um problema aqui? Vamos ver aqui. Vamos ver a tabela. Certo? Essa aí, se você for fazer nesse raciocínio, é essa tabela que surge. Então, o que é o objeto da tabela que está na entrada indexada pelo não terminal e terminal? É uma regra. É uma regra que eu vou usar para ação de geração, para ação de expansão. Ok? Aí ele botou a ordem diferente. E ele, nessa tabela, gente, ele não tratou o abre e fecha parênteses. Por que ele não tratou? Porque o abre e fecha parênteses, ele é meio que ele aparecesse casadinho com o if. Então, ele meio que tratou no caso em que o if vem antes, significa que vai vir um abre e fecha parênteses. Mas para grosso modo, para ficar corretinho, né, teria que botar. Mas aí a tabela ela já não coube direito aí, né? Então, para não ficar muito grande, a gente fez dessa forma. Aí, olha só. A entrada... Qual é a entrada que ele está falando? M-else part else. Onde é que é essa entrada aí, gente? É essa entrada aqui, ó. Tá vendo? Else part virando else part declaração. Isso aqui seria uma regra. E isso aqui seria outra regra. Eu tô com duas regras. Tem duas regras na mesma célula. Então eu tenho uma ambiguidade. Mas por que, professor, se eu tenho essa ambiguidade? A gente tem que lembrar que a cadeia que nós estamos tentando gerar é justamente isso aqui. Vai ter um momento que ele encontra o else e ele pode achar melhor derivar o vazio. Aí se ele derivar o vazio, o que é que significa? Que o else causa com o if mais externo. Mas se não, se em vez de derivar o vazio, ele já deriva o corpo do else, significa que o else casa com o if mais interno. É aquela ambiguidade que a gente viu que essa gramática tem. Certo? Aí, professor, então a gramática não é LL1? Não, não é LL1. E como é que eu uso aquele algoritmo LL1 para tratar isso aí? Simples. O algoritmo é o mesmo. Se eu quiser o else casando com o if mais externo, a minha tabela eu elimino a primeira regra. Deixo só o else part virando epsilon. Se eu quiser, como é que diz, o else casando com o if mais interno, aí o que é que eu faço? Tiro a segunda regra, deixo só a primeira. Então isso é uma maneira, olha só, a gramática ela continua ambígua, ela não vai ser LL1, mas eu, programador, vou lá e decido usar a minha tabela do jeito que eu quiser. Eu decido
a ambiguidade programaticamente constante na tabela. Certo? Então isso é uma possibilidade que você pode fazer. Então não é o fim do mundo quando você detecta uma gramática que é ambígua, que não é LL1, aí você diz, não vou poder usar o algoritmo LL1. Pode. Você só tem que ver se dá para fazer isso aí, né? Na tabela você decidir pelo algoritmo. Uma vez você fazendo isso, vai rodar numa boa. Ok? Mas, novamente, isso não foi um processo que pegou a gramática e gerou isso para ti. Você, desenvolvedor da linguagem do compilador, teve que decidir essa prioridade. Ok? Perfeito, professor. Mas, nesse caso, ele decidiu. É só isso que eu tenho que fazer? Olha, algumas gramáticas nós vamos ter que tratá-las para se encaixarem melhor no paradigma. Certo? Como é que vai ser esse tratamento? Não podemos resolver os problemas da repetição e escolha nesse algoritmo LL1 transformando a gramática para notação EBNF. Lá no descendente recursivo, quando a gente tinha recursão à esquerda, que caso é esse, professor? Recursão à esquerda? Que é algo nesse estilo aqui, né? Tá vendo aí? Vai aparecer. Pronto. O XP tá. A gente não podia ter isso, né? Porque um procedimento ia chamar ele mesmo, a gente tinha que reescrever. Se eu não me engano, em BNF fica operador termo. Eu me esqueci como é que era, mas é algo desse estilo aqui, né? A gente pode voltar lá para ver. Mas eu botei o XP para escanteio, né? Isso aí me permitiu definir. Vamos. Tá até voltando. Vamos revisar. Mais uma revisão aí, né? É lá no começo como é que ele transformou XP de BNF. Ó. Aqui. Não. É termo. Foi esse jeito aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu consegui tirar a recursão. O XP deixa de ser o não terminal aparecendo por primeiro mais à esquerda. Tá vendo? Então isso dá para fazer no recursivo. No LL1 não tem como a gente ficar mexendo na tabela manualmente para ver isso aí funcionar não, gente. Nós vamos ter que eliminar essa recursão. Certo? Vamos ver aqui. Nós vamos ter que tanto eliminar essa recursão e nós vamos ter que fazer a fatoração. O que é fatoração? É quando eu tenho duas regras com o mesmo início. Certo? Vamos ver exemplos aqui, né? Bom, nós não podemos resolver os problemas de repetição e escolha na LL1 transformando a gramática para a notação EBNF. Nós vamos ter que ver a remoção da recursão à esquerda e a fatoração, não é bem fatoração, é só fatoração mesmo. Esse esquerdo aqui eu coloquei errado, né? Escrevi de novo. Não há garantias que essas abordagens que nós vamos mostrar, não há garantias que elas vão resolver o problema, não. Certo? Mas é uma coisa a se tentar, né? Pode ter um problema inerente da tua gramática que ela não vira LL1 de maneira nenhuma. Mas se for recursão e fatoração, a gente pode tentar resolver isso aí, né? Ok? Ninguém falou aqui nada no Slack. Ótimo. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver primeiro o caso da recursão. Da recursão, né? Olha só, caso 1. Recursão imediata à esquerda simples. Recursão à direita não nos preocupa, né? À direita, à esquerda é que sim. O que é que nós vamos fazer? Olha essa regra aí.
A deriva azão, né? Que deriva... Não. A deriva azão seguido de alfa, né? E ou A deriva beta. Então tem duas regras. Na verdade são duas regras, né? Como é que eu faço? Onde é que está a recursão? Está no A. Tudo bem? Eu tenho que eliminar essa recursão. Eu vou introduzir um não terminal, chamado A'. E vou dizer que a azão, A maiúsculo, deriva beta. Quem é esse beta? Vem de uma das regras originais lá do A. Certo? Beta A'. E esse A', por sua vez, é que vai colocar o alfa na jogada. Certo? Só que esse A', ele tem o A maiúsculo, tem que desaparecer. Então ele pode virar também o epsilon. Ok? Então eu estou pegando algo que é a estrutura lá de cima e transformando. Desapareceu a recursão à esquerda, desapareceu, ficou à direita. Certo? Lembrando que alfa e beta não são um símbolo só, eles podem ser cadeias de terminais ou não terminais. E outra coisa que tem que ser legítimo, gente. Beta não pode começar com A maiúsculo, porque aí o beta começando com A maiúsculo eu teria a recursão lá de novo. Ok? Vamos ver o exemplo. Vamos ver essa regra aqui original. O que é que seria em relação a o procedimento lá em cima? Expressão vira expressão, soma, termo ou termo. Ok? O expressão seria o azão. Tudo bem? O que seria o alfa? O alfa, gente, é só o soma, é só o termo. Não. O alfa, ele é o soma seguido do termo. O alfa é uma cadeia. Certo? E o que é o termo? Ou o que é o beta? O solitário termo. Professor, se não tiver o beta, se não tiver o caso que não tem recursão, aí, gente, é uma gramática que pode ser até correta nas regras, esse livre contexto, mas é uma gramática totalmente recursiva e não tem um caso base. Recursão sem caso base não tem garantia de finalização. Ok? Então, ó, sabendo que eu sei quem é o A, o beta, certo? Vamos reescrever essa expressão expressão da expressão, né? Essas regras da expressão naquele formato lá em cima. Veja que a primeira coisa que eu faço é escrever isso aqui. Quem é o meu A? É XP. Então eu vou escrever XP. Deriva. Quem é o meu beta? Termo. E eu vou criar um A', que é um XP'. Tá vendo aí? Tá no mesmo formato. Vai demorar um pouquinho aí. Pronto, tá aí. Tá no mesmo formato. Ok? Só que esse XP', ele é o quê? Ele é um não terminal. Então, eu vou ter que ter uma segunda regra em que esse XP', ele vai derivar quem? Quem é o meu alfa? Soma termo. Tudo bem? Seguido de quem? XP'. Tem uma recursão à direita, que pode ser sem problema. Ou epsilon. Essa regra do XP', tem dificuldade de definir ela? Não, porque eu começo com soma ou com epsilon. Se na entrada tiver o símbolo de mais, eu já sei que é a primeira regra que eu escolho. Se na entrada tiver vazia, já é a segunda regra que eu escolho. Ok? Então deu para entender como é que eu transformei uma gramática com recursão à esquerda para uma gramática sem recursão imediata à esquerda? Perfeito. Agora a questão é o seguinte. Mudou a linguagem? Não mudou a linguagem. Certo? Continuou a linguagem.
O que ocorreu? Minha derivação vai ficar maior. Né? Porque eu vou ter que passar por uma etapa agora para tratar esse XP'. Certo? Ficou maior, ficou menos parecido, ficou mais rebuscada a descrição da gramática, mas resolveu o nosso problema, né? Então você vai ter algumas linguagens de programação aí que são até LL1, mas que na descrição oficial dela está com recursão porque é mais fácil de entender. Mas na hora de fazer o compilador, o cara foi lá e transformou a gramática em uma sem recursão, né? Agora tem um problema. Qual é o problema? Olha esse problema aqui. Não é nem o problema que nós vamos tratar, né? Eu posso ter várias regras com recursão, né? Olha o caso aí do exemplo aí. Né? Ó. Expressão aparece como símbolo, o primeiro símbolo à esquerda em duas regras, né? Como é que é isso daí? Isso daí se transforma num formato geral. Qual seria um formato geral? Certo? Eu estou chamando, vocês sabem, minha expressão de A. Então aqui está o A, aqui está o A. Certo? O resto eu chamo de alfa 1. Opa! Errei. Não errei, né? Vou ficar aqui, tentar... bem, vocês sabem que é do menos para diante. Alfa 2. E o que eu sei que não tem A como recursivo, eu chamo de beta. Olha isso aqui, essa cor que eu fiz com aquele primeira descrição lá em cima. Tá vendo? Então isso é um caso geral. Eu estou botando os pontinhos, tudo isso aí para ter uma representação geral. Certo? Então se eu tiver algo nesse formato geral, óbvio, tem que estar claro, gente. Nenhum beta pode começar com A. Porque ele não seria um beta, ele seria um A maiúsculo alfa. Tudo bem? Olha aí. O que é que vai se transformar algo naquele estilo lá do começo? Vai se transformar em A, beta 1 a linha, beta 2 a linha. Para cada beta que eu existir, aqui só tem um, né? O termo seria como se fosse um beta 1. Certo? Mas para cada beta eu vou colocando uma regra nova, beta 1, a linha, certo? Só que a linha vai virar o quê? A linha também, para cada alfa, eu vou botando alfa 1 a linha, alfa 2 a linha, e lá no final, o alfa se transformar em epsilon. Tudo bem? Vamos fazer essa transformação? Como é que ficaria aí? Olha só. Eu só tenho um beta, né? Então fica fácil que fica termo a linha. Olha a falha aí. Certo? EXP, né? Vira termo EXP linha. Tudo bem? Agora o EXP linha que vai ficar um pouco mais complicado. EXP linha. Tudo bem? Vai ficar. Qual o primeiro alfa 1? O primeiro alfa 1 é. O primeiro alfa, não, o primeiro alfa, né? Termo. Né? Termo seguinte de quem? XP'. Depois, quem é o segundo alfa? Menos termo. XP'. Tudo bem? Aí o que é que fica lá no final, gente? Epsilon. Certo? Se eu tivesse várias regras aí, XP mais, menos, multiplicação, tal, sei lá o que, blá, eu ia conseguir tirar a recursão no porra. Acabei com a recursão. Então,
Esses casos em que na própria regra já aparece a recursão é chamada recursão imediata. Ó, a imediata simples, em que só ocorre uma regra, e a imediata geral, que ocorre em várias regras. Vocês conseguem imaginar, né, outra situação que pode ocorrer? Que recursão não é só a invocação, a função chama função. A função pode chamar uma função que retorna chamando a primeira. Então nós temos um caso em que nós temos que tratar o caso geral. Deixa eu ver se aparece aí, gente. Atualizando. Olha aí. Antes de ver o algoritmo, certo? Esse algoritmo, ele vai remover o caso geral, vai remover as recursões, certo? Eu só quero que vocês entendam uma coisa. Não é muito comum, certo? Esse tipo de recursão geral como é que diz? Não é muito comum essa recursão geral na BNF quando você escreve linguagem de programação. Aqueles dois casos que a gente viu mais em cima, que são os casos imediatos, costumam resolver tudo que a gente consegue, que a gente vê de linguagem de programação. Certo? Tudo que a gente vê, a gente consegue resolver com aquilo ali. Mas, vamos mostrar esse algoritmo por desencargo da consciência, né? Caso você encontre uma linguagem que tenha esse caso geral. Mas vamos ver, olha a gramática lá embaixo, esse exemplo aí. Olha, esse exemplo, tanto que não é um exemplo de linguagem, que ele usou símbolos, né? Um exemplo meio maluco. Ó, o A deriva B assim. Não há recursão imediata, certo? O A maiúsculo deriva A maiúsculo Azinho. Tem uma recursão imediata. Tem que ser removida de qualquer jeito, certo? E o A deriva C. Não tem recursão de forma nenhuma, porque C é terminal. Aqui eu estou botando os não terminais maiúsculos e os terminais minúsculos, ok? O B não terminal deriva Bzão, né? Então há uma recursão imediata, certo? Mas aí ele deriva A, maiúsculo seguido de B. Só que o A pode, como a gente viu lá em cima, derivar o B, né? Então fica uma recursão indireta, né? Então é o caso geral, ok? Lembrando que A deriva B e B deriva A, certo? Que também é um problema quando B deriva A e A deriva B, né? Então você tem uma recursão aí que nós temos que resolver. O que esse algoritmo faz? Esse algoritmo, ele exige que a gente liste os não terminais. Quais são os não terminais da nossa linguagem, gente? Eles são o A e o B. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte. A e B. Lá em cima, deixa eu atualizar o A e o B. Tudo bem? O I vai assumir que valores 1 e 2. Certo? É como se eu estivesse dizendo que o não terminal 1 é o A e o não terminal 2 é o B. Professor, podia inverter? Podia. O B, mas é só para a gente se organizar. Certo? Ok? Então eu vou analisar cada símbolo desse. Então quando eu boto for I igual a 1 até M, o M é a quantidade de não terminais na minha gramática. Certo? Aí o que eu estou fazendo aí? De J igual a 1 a I menos 1. Então, se eu tenho uma quantidade M, o laço interno ele vai até o valor, como é que diz? Anterior do valor do I, né? É o meu
como é que eu posso dizer? Ó, se, vamos dar número aos bois. Se o I, nesse caso aqui são só 2 símbolos. Mas se o I fosse 5, o J ia executar para 1, 2, 3 e 4. Entendido? Se o I fosse 10, ia do 1 a 9. Certo? Então eu faço uma ordenação arbitrária dos não terminais e vou percorrendo, escolhendo um terminal por vez e percorrendo os que vêm antes nessa ordenação. O que eu faço nesse laço interno? Substituir cada escolha da regra gramatical da forma AI, derivando AJ beta, pela regra AI igual alfa 1, beta, alfa 2, beta, alfa K, beta, onde AI igual a alfa 1 até alfa K, né? É a regra corrente de alfa J. Ele está fazendo. Ele escolhe um símbolo e vê se tem recursão nos anteriores. Se tiver, ele elimina. Se ele eliminou todos os símbolos anteriores, quando ele for para o próximo, ele faz a mesma coisa. Mas para todos os anteriores já recuou. Então só o novo é que pode ter. Fica meio confuso. Isso aí eu concordo que é um pouco confuso, né? Mas vamos mostrar na prática, para esse exemplo simples, como é que funciona. Ok? Lembrando que esse caso não é muito comum nas linguagens de programação. Tudo bem? Então vamos começar aqui. Ó. Vou até botar aqui de novo. O I. Quando o I for igual a 1, gente. O I pode ter que valores? 1 ou 2. Quando o I for igual a 1, qual é o valor de J? J começa com 0, né? O primeiro laço vai executar alguma vez? Não. Não vai executar nenhuma vez. Então, eu pulo esse primeiro laço. O que eu vou fazer? Eu vou remover a recursão imediata à esquerda de AI. O valor de I é 1. Então, eu estou dizendo o primeiro símbolo. Quem é o primeiro símbolo? A. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu estou nessa parte aqui do algoritmo. Porque eu não executei a primeira, porque o J não cabe. Eu vou, então, remover a recursão imediata de A. Vamos ver aqui. Eu tenho um A. Só reformulando aqui, ó. Bzão A, C. Certo? Lá na nossa... Vamos voltar aqui. Ver se atualiza aí. Voltando pro... Voltou, né? Olha isso aí. Alfa 1. Eu vou ter só um alfa, mas eu vou ter 2 beta, né? Então isso vai gerar 2 novas regras com beta e uma regra com a linha. Vamos ver aqui como é que fica. Ó. Nesse caso aqui, isso aqui vai ser um beta 1. Isso aqui um beta 2. Certo? Deixa eu ver se ele atualiza aí. O que é que vai ser o alfa? O alfa é... Só existe um alfa. É isso aqui. Então eu vou fazer, na verdade, a linha é igual a... Olhando lá o termo aqui, nossa, eu coloquei. Eu vou pegar os betas e colocar com a linha. Então quem é o primeiro beta? BA, a linha. E C, a linha. Opa, a linha não, desculpe. Não é isso? Coloquei os beta. Ah, e agora sim, a linha vai virar o quê? A linha vai virar, voltando aqui, só para a gente ver nossa regra aqui. Eu tenho que botar os alfa. Certo. Qual o alfa que eu vou ter? A linha epsilon. Deixa eu ver se é isso aí. É isso aí mesmo, gente. Eu agora consigo... Eliminei uma parte. Como é que vai ficar a minha gramática? Minha gramática não tem mais essa regra aqui, ó.
Minha gramática tem essas duas regras. Entendido? Ok. Vamos agora para o outro caso. Deixa eu ver se cabe aqui o outro caso. Esse aqui foi a primeira situação, I igual a 1, J igual a 0, certo? Eu vou botar aqui no canto. I igual a 2. Se I for igual a 2, o laço interno vai executar com J igual a 1. E só vai executar uma vez. Lembrando que a gramática, essa gramática aqui foi atualizada, né? Nesse novo passo, eu estou executando a gramática com essas regras aqui no lugar. Ok? A gente pode até, poderia, né? Ficaria a... Não, já escrevi aqui. As regras do A. E teria as regras aqui do B intocadas. Certo? Aí, vamos ver como é que a gente vai tratar agora. Certo? Eu vou fazer a execução do laço interno uma única vez, né? Ok? Nessa maluquice toda aí da regra do A1, aí, na verdade, é A1 que é A. Então, tudo que eu estou chamando de AI, na verdade, equivale a A. Não. Erro. Danger. Porque o I é A2, né? E A2 eu estou chamando de B. Então, tudo que eu estou chamando na regra de AI, na verdade, seria um símbolo, o segundo símbolo que eu estou chamando de B. Tudo que eu estou chamando de AJ, na verdade, é o A1 que vira o A. Certo? Então, substituir toda regra na gramatical, B deriva a beta. Vamos ver qual é essa regra aqui. A paz dada seria essa aqui, ó, B deriva a Bzinho. Né? Acho que não tem dúvida que é essa regra aí. Certo? Lembrando que... Deixa eu ver se é B deriva a Bzinho. Certo? Pela regra... Aí eu vou substituir pela regra B, alfa, beta. Quais são as regras de B que não envolvem A? São essas regras aqui, ó. B igual a Bzão B e B igual a D. Se você for ver de acordo com o que está escrito ali, vamos ver se a gente consegue chegar. Quem é que vai ser? Isso aqui é como se fosse AI, que é o beta, que é o B. Isso aqui é como se fosse AJ. E o beta é isso aqui. Certo? Isso aqui é como se fosse AI. Isso é um AI, viu, bem? Tá pequeno, mas você imagina que é um AI. Certo? Isso aqui não é um alfa. Isso aqui já foi me empolgando. Isso é um... Deixa eu botar aqui a mesma cor para ficar... Isso é um D. Certo? E agora esse D, eu posso chamar isso aqui de alfa 1. Isso aqui de alfa 2. Certo? Aí vamos botar naquele formato ali que eu estou dizendo que eu substituí. Certo? Bem, quem é essa nova regra aqui que vai surgir? Exatamente. Ó, essa regra aí que vai surgir. Então eu vou botar B. Eu vou pegar os dois alfas, Bzinho, que é o primeiro alfa 1, seguido do beta. Não, pera aí. Vai ficar estranho, vai ficar B seguido de B. Será que eu copiei correto aqui? Deixe-me ver
onde a I, B, é a regra corrente para a J. Será que eu estou confundindo aí? Ah, tem razão, gente. Olha, eu fiz um erro aqui, uma autossabotagem. Certo? Não é a I derivando os alfas, é a J derivando os alfas. Certo? Deu para perceber aqui a mudança? Ó? Onde estava errado era aqui, ó. É um erro no slide, viu? Tem que ver no... Fui ver aqui no livro que eu estava achando estranho. Pronto, mas agora vai dar certo. Certo? Quais seriam as regras com A? Certo? Eu tenho que usar A deriva a B, a linha. A deriva C, a linha. Aí sim, isso é um alfa 1, isso é um alfa 2. Ok? Aí eu vou substituir. Esse I está certo mesmo? Eu estou vendo no livro, certo, gente? O I está certo. Então vai ficar B. Certo? Deixa eu atualizar. O B. Derivando quem? Eu vou ter que botar os alfa. Quais são os alfas? São B, a linha e C, a linha. B, a linha ou C, a linha maiúsculo. Seguido de quem? Seguido do beta. Quem é o beta? B. Ok? Então, minha gramática ficou agora com essa regra aí. Eu removi a recursão geral, que era o A levando a beta. Certo? O A levando a B. Entretanto, ainda existe recursão imediata aqui, ó. Então eu vou ter que rodar de novo. Deixa eu ver se eu atualizo aqui. Eu botei em vez. Ó, pronto, aí. Eu vou ter que rodar a remover a recursão imediata à esquerda em A. Certo? Esse exemplo, ele é um exemplo conturbado mesmo assim. Você começa a ver que esse algoritmo, para executar com mais regras, terminou agora? Não, ainda teria que remover isso aí. Certo? Mas no livro texto, se não tiver disponibilizado, eu disponibilizar, vai estar isso explicado direitinho, ele explica por extenso, uma boa, ok? Ele fica complicado de executar se for muitas regras, entendeu? E aí não vai ser aprovado. Eu posso pedir um exercício, alguma coisa, só para vocês resolverem isso, sem se preocupar muito no passo a passo do algoritmo, só ver se vocês conseguem entender o que, é que são as execuções, mas lembre-se sempre que não é o caso de ser comum na descrição da linguagem. Ok? Vamos adiante. Esse exemplo aqui, certo? É aquela gramática de expressões em que foi removida as recursões imediatas. Ela não tem recursão geral porque fator gera expressão, mas antes bota um parênteses. Então não tem recursão geral. Então todo aquele passozinho do criar a linha, né, uma razão linha, ele fez por XP, fez por termo, entendeu? Fez por XP, fez por termo. Fator não precisa fazer mais porque fator não tem recursão, né? Essa gramática vai ser LL1. O problema é que na segunda regra, olha só, gente. Vamos prestar bem atenção na segunda regra aqui. Ó. Essa regra aqui. Ó. Deixa eu ver se ela atualiza aí.
AliExpress, ninguém vai comprar nada, não, gente. Olha aí. Nessa regra, toda vez que eu for expandir, quem é que vai gerar ramo da árvore? Isso aqui, ó. O XP'. Então a árvore ela meio que vai crescer para a direita, vários ramos, né? E isso vai gerar uma associatividade à direita. O problema é que alteramos a associatividade à esquerda da subtração à adição. Isso é um problema porque tira o significado que queria dar para a linguagem. Então, se a gente fizer isso aqui, a árvore para 3 menos 4 menos 5, vai ficar algo assim, ó. Porque XP' vai expandir para isso aqui, né? E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que o 3 seja subtraído do 4 e depois do 5. Por isso, apesar de úteis, LL1 não resolve todos os problemas. Ok? Vamos para mais um caso. Vou mostrar só isso aqui. Fatoração. O que é fatoração à esquerda? Olha o caso ali. A deriva alfa, beta ou alfa ou gama. No caso, esse alfa é o mesmo prefixo. Ah, pode ser um próprio azão, um beta, não sei. Não importa. O que importa é que ele é a mesma sequência de terminais e não terminais. Isso me dá um problema para escolher qual é a produção que eu faço. A solução é transformar numa regra que meio que coloque em evidência o alfa, uma linha, e uma linha virando beta ou gama. Ou qualquer um dos outros aí que possa ter, né? Exemplo. Declaração sequência, declaração sequência ou declaração. Esse primeiro exemplo. Quem é que eu estou chamando de alfa? Somente declaração. Quem é que é beta? Beta, ó, tem que incluir o ponto e vírgula. E quem é que é gama? Aqui o gama é como se fosse um epsilon. Entendido? E declaração vira S. Eu vou ter que transformar. Quem é que é nessa mudança o A? É a declaração sequência, né? E o alfa está ali em evidência. Então eu vou ter a mesma. Eu vou deixar só D, certo, gente? Para ficar mais fácil. O mesmo D derivando D, certo? Não, declaração sequência é melhor botar outro nome, né? DS. E tendo DS, pronto. D. Vai atualizar aí. DS, né? O qual o prefixo comum, que é o alfa? O D. DS linha, por assim dizer, né? E o DS linha vai virar quem? Deixa que atualiza. Ponto e vírgula DS ou epsilon. Tá certo isso aí? Deixa eu ver aqui. É. O alfa eu botei, que é o D, botei em evidência. Tem problema porque essa recursão à direita não tem problema. A gente tá vendo que a esquerda é que é problemático. Ok? Então é como se eu colocasse o símbolo em evidência. Então essa daí, em comparação com a recursão, é fácil, né? Eu acho que não tem muito difícil. Ó, vamos ver esse segundo exemplo aqui. Vamos chamar de I, E, D e pronto. Né? Como é que fica isso? Vai ficar o seguinte, ó, o I. O que é o alfa? Ó, tudo está em comum, né? Então eu boto if
ED, levando a I'. Não é isso? Aí, esse I', você pode chamar qualquer coisa, ou é else D ou é epsilon. Entendeu? Aí você faz por expressão mais termo. O declaração ali também dá para fazer, né? Para aquela quarto exemplo ali, ok? E eu acho que existe um algoritmo. Não, ele não, no livro tem um algoritmo, mas esse algoritmo do livro não é muito. Eu acho que esse é mais fácil de ver. Você não tem como ter fatoração geral, né? Você faz esse exemplo aí, você consegue tirar. Aí por que eu fiz isso? Por que eu mostrei remover a recursão e remover a fatoração? Que são uma maneira de pegar algumas gramáticas que não são LL1 e transformar em LL1. Mas, mesmo assim, não resolve todos os problemas, né? Tem situações que, mesmo aplicando essas técnicas e algoritmos, não vai dar certo, ok? Mas até agora eu mostrei tudo isso aí, eu ainda não mostrei, como é que diz, como construir as tabelas. Dado que ela sendo LL1, nós vamos ver os conjuntos primeira e sequência na próxima aula. Esses conjuntos primeira e sequência são muito importantes porque eles ajudam no LL1, mas eles vão ser cruciais na análise descendente ou na análise ascendente. Ok? Pois bem, pessoal, eu vou. Até aqui vai ser colocado no YouTube, certo? Eu vou parar a gravação. Daqui a pouco vocês vão ver eu subindo e fechando o programa. Mas o importante é que até agora nós vimos descendente recursiva e vimos o básico da LL1. Nós vamos ver ainda a construção de tabela e o tratamento de erros. Ok? Eu vou parar e vou abrir para caso alguém queira falar alguma coisa e não queira ficar gravado. Mas porque às vezes a pessoa não quer. Você fica mais à vontade. E também, se quiser falar particular no Slack ou em outro canto, ok? Vocês vão ver eu subindo aqui o OBS, parando a gravação.